Eu sou cineasta, e aí você vai olhar, cineasta, com esse cabelo, com essa cara, até botei um casaco aqui para né, parecer mais. E são coisas que eu ouço, né? Quando eu falo, eu sou cineasta, chego nos lugares, o que você é, cineasta? Tem essa coisa, né, de você ter que dizer, ter um título. Eu sou do Rio de Janeiro, como vocês devem perceber pelo meu sotaque, mas não é esse Rio de Janeiro que a gente quase que ouve a Bossa Nova já tocando, o Cristo, o Pão de Açúcar, o Redentor, o Calçadão de Copacabana, as praias de Ipanema, Leblon, as novelas do Manuel Carlos e tudo isso. Eu venho de um outro Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro que é quase que oposto a isso. O Rio de Janeiro da Baixada Fluminense. Não sei se alguém aqui conhece, até estou com... A Ana nasceu em Nova Iguaçu, tenho mais uma parceira também de Nova Iguaçu, enfim, da Baixada. E a Baixada, ela é um lugar muito estigmatizado. Então, se você chega no Rio, as pessoas, para onde fica de comer? Sabe de que lado fica? Lá tem muita chacina, né? Pô, lá os pedófilos todos moram lá. Caramba, tem muito estuprador, a casa deles é lá e tal. Então, todos os estigmas piores possíveis, a Baixada Fluminense lembra, é uma região metropolitana que está fora do município do Rio de Janeiro, está dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí para pensar aqui sobre narrativa, que eu estudo comunicação, e aí eu botei Baixada Fluminense Notícias e veio assim: ele é um monstro, diz marido de professora suspeita de pedofilia. Suspeitos de integrar a milícia são presos na Baixada Fluminense. Imagens mostram um assalto na rodovia BR-116, na Baixada Fluminense. A professora é morta a tiros em frente à escola na Baixada Fluminense. Então, quer dizer, só nesses títulos, né, de matérias enquadradas, a gente, eu não quero nunca visitar a Baixada Fluminense. Né? Eu tenho o risco de participar de uma chacina, de ir numa escola e me deparar com uma professora pedófila, tenho o risco de ser assaltado e tenho, enfim, milicianos, enfim, você procura notícias e são esses enquadramentos. E para pensar, os profissionais de comunicação todos, inclusive nós somos a comunicação, né? Que a gente está o tempo todo produzindo sentido, narrativa, né? Nós enquadramos. A gente dá close no cinema, a gente dá close na publicidade, a gente dá close no jornalismo. Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho e ele falou assim: tia, aqui no meu bairro tem muito bandido. Ele tem menos de 10 anos. Aí eu falei, como é que é isso? Eles usam uma marca assim, se vestem assim, não sei o que assim, usam uma marca tal, short tal, tênis tal. Aí eu falei, onde esse menino aprendeu isso? Aí eu estava pesquisando, né, sobre comunicação, reportagens, aí eu fui ver aqueles programas. Filma ele! Lá, dá um close na cara dele! Esse bandido, não sei o quê. E eles usavam essas marcas que meu sobrinho citou. E aí você fala, mas aí é jornal sensacionalista. E aí, quando a gente tem o jornal AB, que vai dizer assim, suposto, a gente também está enquadrando. Porque quando a gente pensa em suposto, a gente não pensa o outro lado. A gente não pensa que tem a possibilidade de não ser. A gente pensa Então, a gente também enquadra, independente do meio de comunicação que a gente atua. Também tem a menina morta. Bom, por uma outra Baixada Fluminense, dentro dessa perspectiva em que as pessoas achavam que a gente não sabia sentar em cadeira, também tem essa coisa deles serem selvagens, né? A civilização, a civilidade, a coisa do favelado enquanto ser que não consegue nem pegar no garfo, não consegue comer de garfo e faca. E essa narrativa, acho que é a pior que tem. Né? Essa narrativa de que você não vai poder ir, que você não pode ir além, que esse é seu lugar, você vai estar aí para sempre, e é isso. E aí, eu fui estudar cinema na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Existe uma Escola Livre de Cinema na Baixada Fluminense. Olha só! Sabia? E lá, a gente fazia o quê? Produzir imagens. A partir do quê? Do nosso lugar. A partir de quem? De nós. Contávamos nossas histórias,
a história da vizinha, do tio, do padeiro, eram essas narrativas que a gente estava contando. E aí eu fui descobrindo a minha cidade a partir do momento em que eu estava no ensino médio, estudando na escola, integrando um grupo de jovens repórteres. Eram pessoas de 15, 16 anos, a gente era menino, menina, saía de casa com barro aqui, longe, zona rural, semi-rural, ia para o centro da cidade de Nova Iguaçu para falar sobre as ações culturais que existiam na cidade. Então, tudo que era positivo, tudo que estava rolando de ação, tudo que interferia na vida do outro e produzindo novas narrativas. Então, eu conheci a TV Machabomba, que era uma TV já da antiga, então eu preciso voltar na história, dizer que antes dos anos 2000, ou seja, bem antes da gente pensar em estar em grupo de repórter, de querer estudar cinema, já tinha gente produzindo sentido através de imagens de TV comunitária na cidade. Né? A gente tem Maracatu, Baque da Mata, que faz ocupação em praça pública, levando maracatu. A gente tem a Escola Livre de Cinema, que já comemora 10 anos de atividade. O Cineclube Buraco do Getúlio, que é um cineclube que acontece num bar, e agora está ocupando praça pública também, levando outros cinemas, outras narrativas, outras referências, misturando cerveja, poesia, circo, dança, e tudo produzido por artistas da Baixada. E aí eu falei, caramba, estou muito inquieta. Estou inquieta. E aí eu comecei a querer pensar o Brasil a partir da Baixada. Né? E naquela ali de me entender enquanto mulher, enquanto uma mulher negra, né, dentro de uma casa criada por pessoas brancas e ouvindo de pessoas próximas assim. Pô, Yasmin, você dá sorte de ter nascido numa época como essa, porque se fosse há uns anos atrás, você estaria me abanando. Porque como você nasceu com a cor mais fraca, né, você não é uma preta retinta, você é fraca, e daí você faria trabalhos mais leves. E aí, quando criança, né, você está nem aí, né, não entende muito bem, aquilo não é uma educação, não é um assunto que é muito tocado, não é discutido. Você pensa, está me explicando história, legal, obrigada. E aí, depois de uns anos, você vai pensar sobre isso. E você pensa, caramba, isso é um pensamento escravocrata, né? Tipo, como é que faz essa relação de uma pessoa próxima, né? Então, a gente tem esse pensamento até hoje. E aí, pensar o Brasil a partir da Baixada, a gente sempre, meus amigos, a gente sempre pergunta assim, quando a gente vai para os espaços, quantos pretos tem? Né? E nos espaços de poder ou de elitizados que eu vou, as pessoas sempre acham que eu sou artista. Né? Então, quer dizer, pessoas comuns não podem, negras, principalmente, não podem estar ali e, né, não serem outra coisa senão artistas. O Dando estava até falando, você chegou para mim, pô, tu é pagodeiro, tu é cantor de não sei o quê. Né? Então, a gente sempre está nesse espaço. E aí, perguntar quantos pretos? Né? Quantos pretos tem no Brasil? Em 2014, 47,9% da população se reconhecia e se autodeclarava enquanto negro. Em 2015, esse número subiu para 53%, segundo o IBGE. Aí você vai perguntar, Yasmin, nasceu mais pretos, a população aumentou, não sei o que, não sei o que lá. Isso tudo aumentou de fato, né? A gente tem um país com mais pessoas, mas tem um outro fator também que influencia. Essa professora ela vai dizer assim, dentro da matéria do E-País, que também fala desse aumento de pessoas se autodeclarando negras. Né? A população negra que tem mais acesso ao conhecimento efetivo da história africana e afro-brasileira passa a se ver mais positivamente como negra. Então, quer dizer, a gente tem uma narrativa, né, que massacrou ao longo da história essas pessoas, essa imagem sempre foi vista por uma perspectiva negativa. E aí, para parar de sair da reflexão, achar, você está refletindo demais, vamos lembrar 3 imagens aqui comigo que a gente já viu, né, o negro nesse papel. Primeiro é a mulata, mulher negra. Então, ela é lembrada no carnaval, objetificada, bunda grande, peito grande. Ou seja, a mulher que está ali e só aparece no carnaval como protagonista de uma festa hipersexualizada. Né? A gente tem também essa imagem que é clássica dos livros, né? O negro, que é rebelde, que apanha, que tem que ficar pelado na praça para todo mundo ver, que é massacrado, etc.
e o bandido, né, nos filmes. Então, você vai fazer novela bandido. Obviamente, você vai botar um negro. Né? Você vê um personagem corre no meio dos carros, um negro. Né? Então, tem já lugares que a gente associa, né? Porque a gente aprendeu, ao longo da criação de imagens e sentidos, de que essas pessoas vão ocupar esses lugares. A gente tem que mudar isso. Né? O GEMA é um grupo de pesquisa que tem na UERJ. Eles fizeram uma pesquisa sobre o cinema. Né? E eles analisaram os filmes de maior bilheteria entre 2002 e 2012, né? Brasileiros. 4% dos roteiristas eram negros, nesses 10 anos de produção de filme no Brasil. E não tinha nenhuma mulher negra como roteirista. A gente tem que lembrar que 52% da população é negra. Ah lá. Protagonistas, atores e atrizes. 14% eram homens negros. 4% homens negros, 14%, e 4% mulheres negras. E diretores, 2% homens negros e nenhuma mulher negra como diretora de cinema. É preciso lembrar que o cinema brasileiro é financiado com dinheiro público, a maioria. Né? Então, é essa grana que paga a produção de cinema. No entanto, essas pessoas que compõem a maior parte da população não se veem representadas. Essas pessoas não se veem representadas, elas não escrevem suas histórias, elas não dirigem filme. Mas elas existem. Se eu perguntar para vocês assim, me fale 10 nomes de cineastas negras brasileiras, alguém saberia me dizer? Pois é, mas tem muito mais que 10. E aí, diante dessa coisa de pesquisa, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa? Essa sou eu. Pena que cresce. 6 anos de idade. Eu escrevi um conto chamado MC Cabela para a Festa Literária Internacional das Periferias, a FLUP, que acontece todo ano em uma favela diferente do Rio de Janeiro. O MC Cabela conta a história de uma menina negra que está se descobrindo enquanto negra. Né? O Brasil é esse país que não gera muita referência positiva sobre ser negro, então, obviamente, a gente vai negar o nosso lugar que a gente vive, né? A Baixada, você não vai querer falar que você é de um lugar que tem chacina, não sei o que lá, essa é a narrativa, né, que padroniza, e você não vai querer estar associada a bandido, a isso, saca? A imagens negativas. Então, você precisa achar meios para se fortalecer e se descobrir, né, e dizer eu sou negro e tenho orgulho disso. Então, a MC Cabela fala a história dessa menina que teve que passar alisante, viver com machucado na cabeça, que é a história de praticamente boa parte das mulheres negras do mundo, que tem que alisar os seus fios que corroem a sua história. Então, o MC Cabela, esse conto, que virou monólogo, foi para o teatro, foi para a internet. Vamos fazer um vídeo? Bora. Chamamos na internet. 200 meninas negras de todo o Brasil se inscreveram dizendo: meu namorado me largou, estou em depressão, me ajuda. Tirei um MHRé, minha mãe me expulsou de casa, quero fazer alguma coisa, me ajudem. Aí a gente foi, selecionou 10, e meninas de todo o Brasil, Amazonas, Minas, Rio de Janeiro, enfim. A gente foi e selecionou 10. Né? A gente, em 3 anos, depois eu perdi o filme, filmei, perdi o filme, sem dinheiro nenhum, não sei o quê, e foi amadurecendo, me conectando com pessoas. No final, o Cabela, hoje, ele contou, né, com 60 pessoas envolvidas, né, uma equipe liderada por mulheres negras. Então, já que a gente não sabe, então vamos criar as nossas referências também. Então, mulher negra como produtora, eu dirigi, escrevi, mulheres negras e mulheres trans negras no elenco, mulher negra dirigindo arte, mulher negra nos departamentos de poder de um filme, né, produzindo imagens a partir dos seus valores. E 5 mil que a gente arrecadou na internet. Para quem conhece mais ou menos o processo de se fazer filme no Brasil, enfim, filme no geral, né, sabe que é um processo muito caro, então 5 mil reais foi para a gente comer, para a gente se deslocar, enfim, não deu para praticamente nada. Esse é o elenco do filme. A gente esgotou, a gente teve a oportunidade de estrear o filme no Odeon, né, que é um dos cinemas mais importantes do Brasil, que fica no Rio também. A gente vendeu os 2 andares do Odeon em 4 dias. Esse daí é um dos dias das exibições, porque a gente ganhou depois mais 3 exibições, porque a gente encheu às 3 de novo.
de pessoas negras, mulheres mais velhas, saindo da Baixada, saindo de São Gonçalo, cruzando o Rio para ver imagens, para ver mulheres, para ver pessoas negras na tela. E essa é a imagem da equipe que fez o filme. A gente foi parar num fórum de internet de inovação na China, também foi um caso comentado como inovador no Brasil. A gente identificou, né? Um dia eu estava na estreia do Cabela em Salvador, que foi esse dia, uma menina falou: eu nunca esperei que eu ia ouvir um cabelo crespo sendo penteado no cinema. Nunca achei que ia escutar esse som no cinema. E aí eu pensei, caramba, isso fala muito de representatividade, representação, quantas pessoas querem se ver e se ouvir. Então, como somar? O que fazer, né, diante disso? Aí eu pensei numa plataforma, chamada Afroflix, porque cinema é para geral, certo? Então, vamos lá. O Afroflix é uma plataforma que tem filmes, séries, webséries, documentários, conteúdos audiovisuais que sejam ou produzidos, ou protagonizados, ou escritos, ou dirigidos por pessoas negras. Pelo menos 1 hora de atuação. Para vocês não pagarem esse mico que é eu perguntar, me fale 10 nomes de mulheres negras cineastas, vocês não saberem responder. Então, agora você tem o Afroflix. Está no ar, tem 3 dias no ar, já tem uma galera dizendo, pô, que massa, tô me vendo aí na plataforma. Partiu maratona? Ai, minha dissertação, já era. Estou aqui vendo, meu filme ganhou mais visualizações desde que vocês lançaram. Uma vez, quando a gente abriu as inscrições, a pessoa falou assim, agora vocês vão criar bebedouros para negros e bebedouros para brancos? Ou então, racistas inverso? E essa é uma narrativa que sempre volta, né, como retórica. E essa história nunca nos pertenceu. Não foi a gente que colocou a segregação como regra, né? Na verdade, a gente sempre fez o caminho oposto. Então, no futuro, a gente quer fazer séries e materiais originais. Mas, como a gente costuma dizer, né, o futuro é agora. A gente já vai lançar, dia 14 de junho, para finalizar, um filme original africano. Eu falei, mãe, vou dançar no Teatro Municipal. Ela vai sonhando. Quando ela viu, ela chorou junto comigo. Malcolm X. Zumbi dos Palmares. Luiz Gama. Nego Bento. João Cândido. Escrava Anastácia. Martin Luther King. Walter Rocha. Gambá. Lágrimas agora caem como chuva. Há demais, surte qualquer temperatura. Essa dor acho que nunca vai passar. Só boas lembranças que servem pra consolar. É o filme que vai estrear agora em junho. É um filme sobre a primeira vez que teve um espetáculo de funk no Teatro Municipal. A primeira vez que pôde entrar de bermuda, a primeira vez que pôde entrar de chinelo no Teatro Municipal. Que a galera do funk, do passinho, uma dança contemporânea nascida nas favelas, pôde colocar os seus valores dentro daquele teatro elitizado, o espaço do clássico, e colocou os seus próprios valores ali. Então, é um filme que vai estrear dia 14 agora de junho no Rio. Para fechar, obrigada. Para fechar, um dia falaram assim, Yasmin, tu não vai muito além não, você não vai conseguir estudar direito na universidade. Hoje eu estudo, né, sou bolsista numa das melhores escolas de comunicação do país, que é a PUC-Rio, né? E, enfim, estou aí, estou querendo transformar, estou fazendo meus projetos e mesmo que essa narrativa, de alguma forma, assim, pensando, né, eu acho que ninguém transforma esse país sozinho, né? A gente vive num país diverso, múltiplo, muita gente pensando, muita gente há muito tempo fazendo, muitas narrativas que vêm de longe, né? Nossos passos vêm de longe. E eu acho que tem coisas que não tem rasteira, que não tem golpe, que não tem tapa na cara que derruba. Então, força para quem quer mudar e reconstruir esse país verdadeiramente. Obrigada.